E lá vamos nós. Muito bem, vamos lá com Dave Leonardo no Flow respondendo a pergunta do Igor. É normal as pessoas terem que pagar pra ouvir pastor falar? Bora ver. Inclusive agora, dia 15, a gente tá aqui no Espaço Unimed, em São Paulo. Você é meu convidado, se você quiser Pastor Coach? aí. E Já é isso, chat. Calma, chat. já tá esgotado. Pra você ter uma noção de como funciona. Então, a gente ficou com muito medo Turnê esgotada. quando foi pra esse espaço. O primeiro lugar que a gente fez foi Belo Horizonte. Acho que era 3.000 e poucas pessoas. E eu me lembro que naquele dia eu fiquei me questionando muito assim, se aquilo que eu tava fazendo não era contra a missão que eu carregava. Por quê? Sabe? Porque é um negócio caro. É um negócio que envolve dinheiro. Cara, eu ia chegar aí. Porque não é um pouco tabu os caras pagar pra assistir o Dave falando? Então, E aí, é tabu ou não é tabu? Eu, como um membro de igreja evangélica, né? Alguém que veio desse lugar de igreja evangélica, hoje eu não tô frequentando nenhuma por motivos de... Eu não quis ficar no livro das ideias. Mas, e como alguém que leu Bíblia muitas vezes, eu posso dizer pra vocês, Jesus falou uma parada muito doida. Ele falou assim, ó, aquilo que eu dei pra vocês, vocês deem de graça. aí eu vou chegar nessa parte, porque isso aí, pra mim, foi muito difícil. Tá. Lembra a parada da cultura? Aham. Como que você resolve uma parada da cultura, de cultura? Como assim de cultura? Então, quando a gente foi em Belo Horizonte, eu tava exatamente com isso. Cara, eu não tô aqui por causa de dinheiro, Não é a razão. Eu nunca fiz por causa disso. A minha formação acadêmica era outra, totalmente diferente. Então, eu fui chamado pra algo diferente. Então, eu tava confuso, cara. Nesse dia eu tava ruim, assim, sabe? Então, eu ministrei aquilo que tava no meu coração, que era a palavra que seria daquela tour, na época, o melhor dia da minha vida. E aí, no final, eu fiz um apelo. E o apelo é o apelo comum do evangelho. Você apresenta Jesus e depois é o que a Bíblia fala sobre o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É uma mudança de vida. E aí eu perguntei. Quando eu perguntei que quase 50% do auditório levantou a mão e que aquilo nunca havia acontecido na minha vida, eu entendi que aquilo ali filtrava as intenções, de uma certa forma também. Tá. Então, ali foi... E eu sei que alguém pode dizer, pá, mas se eu não tenho dinheiro eu não vou. Não, a gente tem milhares de outras formas. Essa é uma delas. A gente tá fazendo agora o estádio de Joinville de graça. O meu sonho, na verdade, era fazer todos os estádios de graça. Só que quem paga essa conta? Um estádio para você fazer é 2 milhões de reais. É. Então essa conta, ela não fecha. Então as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Mas aí eu comecei a compreender a forma de alcançar as pessoas e conseguir ter essas pessoas naqueles lugares. Então, óbvio, a gente sempre tenta caminhar para um lugar onde o máximo de pessoas consiga ir, que seja acessível para todas as pessoas. Então, hoje, quando tem os nossos eventos têm ingresso, a gente tem ingresso a partir de R$30. Entende? Para que todo mundo consiga ir. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, chat. Mas eu acho que a gente teve um problema no mundo evangélico com as mega igrejas. Porque as mega igrejas, elas causam isso. Elas causam um choque de realidade. Pô, eu já li alguns livros do Edir Macedo em que ele fala que por que de propósito a estrutura de uma igreja universal era tão, de certo modo, opulenta. Ele falava que tinha um princípio ali. Ele queria provar para a pessoa que estava na igreja de que no ambiente gospel, Deus podia, né, no ambiente que as pessoas estavam com Deus podia proporcionar essas coisas para ela. Então ele queria mostrar que, ó, você pode acessar um lugar top. Mas o meu ponto é que as mega igrejas, elas criam esse problema. Elas atraem muito mais por serem gigantes do que pela palavra em si. Porque a mega igreja, ela tem uma estrutura muito poderosa no sentido de tecnologia, de capital mesmo, tá? O Dave Leonardo aí, ele é famoso pelos seus vídeos no YouTube, onde ele tem uma puta estrutura, cara. O cara tem uma puta estrutura de iluminação, o cara tem um puta microfone bonitão, e os trechos que a gente vê das mensagens do Dave Leonardo, elas são trechos muito amáveis, de certo modo, sabia? Muito suave na nave. Diferente do que é comum quando se trata de uma igreja evangélica tradicional no Brasil, onde você vai escutar o pastor gritar
cuidado, que o inferno, o mundo tá acabando, o número da besta e piriri pororó. Até que ponto isso é chamado, ou seja, isso é algo espiritual, até que ponto isso é só estratégico. E ok, estratégico. Quando você justifica, tá levando as pessoas pra ambientes caros, pra poder assistir o culto básico, justificando de que isso tem um custo e que quem é que paga esse custo, aí eu me pergunto, será que precisava ter esse custo? Sem sacanagem, precisava ter esse custo tão alto? O que acontece hoje? Esgota em 1 hora. Esgota em 30 minutos. Daí a gente não tem como controlar. Então a gente fez... Como é que tu faz pra controlar o ego, cara? Então, eu acho que o importante, só antes da parada do ego, é a parada do cobrar pra pregar. Então, não é sobre cobrar pra pregar. É cobrar pra sentar. Aquele lugar não tá de graça. A pregação do evangelho é de graça. E ela tem em todo lugar. Ela tem na igreja, ela tem no YouTube, ela tem com um padre, com um pastor. Aquilo ali, a pregação do evangelho, ela não tem preço. Por quê? Porque quem pagou o preço foi Jesus na cruz. Então como que eu cobro por algo que eu recebo? Agora, aquele lugar tem custo. São mais de 200 pessoas que trabalham dentro de um evento. Ninguém fala assim, é do Dave o evento? Ah, então eu vou de graça. Não, ninguém faz isso. Você liga pro estádio e fala, a gente vai falar de Jesus. Aí o cara fala, é de graça então? Eu vou fazer pra você? Não, a gente teve uma experiência no estádio. Aí, pois é, cara, aí de novo eu volto pro meu ponto aqui. Precisava ser num lugar desse tamanho? Precisava ser no estádio? Me parece muito mais carteirada, cara. A mega igreja... me parece que ela é muito mais uma distorção do que qualquer outra coisa. Que é uma distorção que acontece dentro do... Você sabe o que é capitalismo? Dentro do capitalismo. Uma vez, na época da pandemia, que a gente fez drive-in. Tá. Esgotou em 2 minutos. E foi uma briga pra gente conseguir esse drive-in. Porque quando você fala que é uma parada sobre Jesus, sobre... Tem gente que tem o coração muito fechado com isso e não deixa. E aí foi uma briga de deixar a gente fazer o drive-in. Esgotou em 2 minutos, esgotou outra sessão em 4 minutos. E aí no final do evento, o cara do estádio falou pra mim, vou dar uma data pra vocês do estádio, pra quando voltar da pandemia, vocês fazerem 360. A gente, tipo, que benção e tal. Aí o cara mandou a data. Que benção, né? O capitalismo... Ai, gente, eu não consigo... Ai, desculpa, gente, eu não consigo ver isso, não, cara, assim, sabe? Desse jeito, com esse encanto. A sua vitória não tem a ver com a sua vitória, tem a ver com o tamanho do lucro que você gerou, cara. O que você pode gerar. Data pra gente, mandou o preço, 1,5 milhão. Pra alugar o estádio. E não tem som nisso, não tem som, não tem equipe, não tem segurança, não tem ECAD, não tem ISS, não tem nada. E tem que pagar. O cara olhou pra vocês assim, acho que ali eu ganho dinheiro. Então, mas é que na verdade esse é o normal, entendeu? Sim. Então não é sobre cobrar o evangelho, é sobre os lugares que a gente vai. A gente produz uma experiência. E lá vamos nós. A palavra experiência me pega. Aí eu volto batendo o martelo. Precisava ser no estádio. A gente também teve um outro avanço que foi o seguinte: a gente ia nos lugares onde tinha um show nacional um dia antes. Tá. E aí tinha LED, tinha luz, tinha experiência. E aí chegava no nosso, tinha nada. Triste, umas luzinhas bandidas lá, sabe? Tinha nada. Aí a gente falou, cara, não é justo para as pessoas isso. A mensagem é a mensagem mais poderosa do mundo. Não existe nada maior do que isso. Então por que a gente não pode também entregar uma experiência que a pessoa diga, cara, que maravilhoso. Cara, e assim, eu posso dizer com segurança que pra assistir uma parada dessa daí, seguramente custa mais de R$30. O Igor pegou. O Igor te deu um carrinho agora, hein? Qualquer show Qualquer show não é menos de R$100 o ticket hoje. A gente faz o mais baixo, inclusive é um sofrimento muito grande por causa que tem um contratante da outra ponta. Que sofrimentinho. Uhum. Que ele precisa pagar os funcionários dele, a equipe dele. Então não é... Você sabe o que é capitalismo? Não é tão simples assim, sabe? Tu tem que ganhar uma grana também? Claro, mas pensa o seguinte, que todo mundo quando olha fala, mano do céu, esse cara tá ganhando dinheiro. Ele vê um estádio lotado, ele pensa, e não.
os nossos maiores eventos são os que menos tem dinheiro envolvido. Porque o custo não se paga do lugar. Um exemplo, a gente fez um evento Entendo. agora para não sei quantas mil pessoas. Quando é no estádio, tu consegue cobrar quanto por ticket? Não, a ideia do estádio é ser de graça. Tá. E se tiver a possibilidade de a gente conseguir fazer sustentável, essa é a ideia. Então a gente precisa de gente que ajude, porque o custo é muito alto. Então, por exemplo, o estádio de Joinville agora, a gente tinha um valor de dois amigos que quando a gente falou do projeto de terminar a tour na minha cidade... Ó, eu falo pra vocês, isso acontece muito no universo gospel, tá? Muito, 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 muito. Quem participou de igreja evangélica sabe. Na imensa maioria das vezes, quando uma igreja vai fazer um evento desse tipo, ou qualquer evento, na verdade, a primeira coisa que ela faz é, chega num culto e fala pra galera, gente, a igreja vai realizar o evento tal e a gente quer... sei lá, quer trazer o artista tal, sabe? O cantor gospel tal, ou quer alugar o local tal. Quem aqui pode contribuir? Em geral, aparece muito irmão da igreja que às vezes tem uma condição financeira melhor e esse cara, se não pagar tudo, paga uma grande parte. Então, a igreja em geral, acaba não tendo esse custo real. Então, o aluguel do ginásio é 1,5 milhão. Dificilmente esse cara ou essa igreja teve esse custo real. Alguém sempre banca a brincadeira. Às vezes até o próprio cara que tá alugando, aluga com um preço menor, porque ele pensa, pô, é pra igreja. Porque a igreja mexe muito com o coração das pessoas, cara. Então esse custo nunca é. Fora que em evento de igreja, sem molecagem, gente, 90% de quem trabalha em evento de igreja é voluntário. Que é Joinville, a gente falou, cara, a gente quer fazer de graça. Aí eles falaram assim, quanto que é a conta? A gente fez um pequeno orçamento na época, que deu um valor X. Só que passou 2 anos. Quando a gente atualizou agora o orçamento, dobrou o negócio. Só que eu não quero fazer cobrado. Então a gente começou a tentar procurar algumas empresas que ajudem a gente a pagar essa conta justamente para a pessoa e de graça. Agora, sabe o que é o mais difícil? Não consegue. Porque o cara pensa, como que eu vou capitalizar a minha marca dentro disso? A gente sabe que capitaliza, que ajuda, porque mostra o lado social que a empresa se importa com as pessoas, mas não é fácil. Não é fácil. Caralho, mas... Então, o sonho da nossa vida é que aparecesse um fundo, que aparecesse um monte de pessoas que fossem generosas, porque todo mundo que fala que cobra, ele nunca pagou por nada, porque ele quer as coisas de graça e não importa. Que ninguém vai receber, ele não importa com o outro, mas esse cara também não ajuda a fazer para ser de graça. Mas o que eu queria é que tivesse um grupo de pessoas, esse é um sonho, e que pagasse e a gente conseguisse fazer todos os estádios de graça. Só que é quase que utópico, porque não é assim que funciona. Dave, eu já fui evangélico. Eu volto a bater no ponto. Não precisava ser no estádio. E eu tenho muita objeção sobre um ponto específico e eu queria muito que você argumentasse para eu quebrar essa objeção. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu tenho muita objeção com pastores que enriquecem através da palavra de Deus. Por exemplo, se Jesus fosse vivo hoje, ele teria o carro que você tem, aproximado no valor que você tem, a casa que você mora? Quebra. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Bora, quero ver. Agora, é agora! Boa. É uma objeção de muita gente. Essa questão do dinheiro é uma parada muito sensível pro ser humano. Agora, é um pouco inconsistente você dizer qual carro que Jesus teria, se teria o mesmo carro que você, porque a missão de Jesus não era viver aqui. Jesus veio para nos salvar. A vida de Jesus foi 3 anos e meio pública. Então, a consistência de Jesus não tinha lugar para pousar a cabeça. A Bíblia diz que ele não tinha. Ele estava de lugar em lugar. Então, a missão de Jesus era uma missão. A nossa vida aqui na Terra é um pouco diferente. Qual que é a objeção principal? Você pode perceber, sempre está conectado com a parada do dinheiro. Oxi, mas qual é o mistério? Não teve mistério aí, desculpa. Lerou, mas não tem segredo aí. A Bíblia fala sobre o rico e o camelo, essa expressão de o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que herdar o reino dos céus. Ele não está falando de ter o dinheiro, mas do dinheiro ser o dono dessa pessoa. Então,
qual que é a questão principal sobre o dinheiro? É que se o dinheiro está no meu coração, toda a minha perspectiva de mundo é lastreada no dinheiro. Entende? Então, ele só saiu da igreja porque a perspectiva de mundo dele tá lastreada no dinheiro. A perspectiva de mundo dele tá lastreada no dinheiro. Aham. Ó, eu adoro esse papinho, cara. Ó, o cara saiu da igreja porque o problema foi ele, e não porque ele enxergou aquilo que tá na cara de todo mundo. Os pastores cada vez mais ricos, cada vez ligando menos pros seus membros. Desculpa, irmão, no mundo certo, no mundo honesto, um pastor que é rico pra cacete, que tem um carro, ele deveria pegar o seu carrinho aqui, ó, vai onde? Vou visitar meus irmãos. Pô, vou saber como é que estão os meus membros aqui da igreja. Os caras estão passando necessidade, vou fazer as compras do mercado desse cara, porque eu tenho dinheiro pra cacete. Nas igrejas high top, aí o que acontece? Isso não acontece. Não acontece, irmão. Aí a culpa é do cara que viu isso e reclamou, eu fico biruleibo com isso. Ele olha pro pastor e a única coisa que incomoda ele não é o que o pastor prega, é o carro que o pastor anda. Mas meu filho, não é o que pastor... Mas as suas ações falam, querido. Então, porque a vida tá lastreada no dinheiro. Então, a minha missão de vida... Eu adoro como quem é rico adora falar que o dinheiro não é importante. Adoro como é isso, né? Ah, eu sou milionário, mas o dinheiro não é importante, mas eu quero alugar estádios. Isso tem um custo, né, gente? Tem um custo disso aí. Mas o dinheiro não é importante. Não é quebrar a objeção de ninguém sobre questão financeira. Ou seja, eu não estou nem aí porque você está pensando. Sobre dinheiro, se pode ou não pode, mas é que Jesus salva e leva para o céu. É sobre isso. A jornada que a gente passa na Terra, o tempo que a gente tem aqui, o carro que você anda e a casa que você anda, pouco importa. A não ser que você goste muito disso. Tá, eu quero ver se esse carro aí que você anda, se é o Uno Mille com a escada em cima. Eu vou ficar doido. E você se mova por conta disso. Então, o coração é a ferramenta mais importante. Se o dinheiro for o Senhor, é o que a Bíblia vai falar do rico. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E não é sobre ter o dinheiro, é sobre o dinheiro o ter. Entende? E é óbvio, as tentações aumentam, o ego aumenta, e aí se torna perigoso, se torna mais difícil realmente. É muito mais fácil alguém muito pobre viver o evangelho do que alguém muito rico. Quem tem muito dinheiro tem mais oportunidades, tem mais possibilidades. Então você tem mais oportunidades de virar-se contra Deus, porque chega um momento que a natureza do homem vai dizer, você não precisa de Jesus. Você tem o dinheiro, você tem a casa, o carro. Mas quem é que disse que Jesus está preocupado ou veio por conta do carro e a casa que você tem? O propósito é muito maior. Entende? Agora, com relação a pastores, ao carro, à casa, não existe um parâmetro do que é justo, do que é certo, do que é pouco, do que é muito. Isso é um pouco temeroso, é uma seara muito temerosa. Porque, como a gente falou, do coração, como que eu vou medir o coração? Ninguém tá falando sobre o coração aqui, amigo, tá falando de grana. Igual sobre carro, sobre casa, eu teve um tempo na minha vida que o Senhor o meu trabalho estava me gerando recursos e eu ficava pensando exatamente assim, sabe? Cara, será que eu posso ter esse carro? Sabe? Será que eu posso ter essa casa? Você pode ter tudo, irmão. Como alguém que leu Bíblia, eu vou ser honesto com vocês, amigos do chat. Segundo a Bíblia, você pode ter o que você quiser. Jesus foi claro em relação a isso. Ele falou assim, só que você sabe que você vai dar conta disso pra Deus uma hora. Você pode ter o que você quiser. Agora, Jesus também falou que se a nossa justiça não for muito maior do que a dos crentes da época, os fariseus, a gente tá ferrado. Então assim, beleza, eu tenho carro, mas o que eu faço com a minha riqueza? O que a minha riqueza beneficia a minha posição gospel na terra? Porque se ela só serve pra eu dizer que, olha, eu sou rico porque Deus me deu, porra, nas igrejas que eu frequentava, adorava se puxar o saco de não, porque a igreja top era a igreja do Atos dos Apóstolos, que é a igreja que as pessoas, segundo a Bíblia, elas vendiam o que elas tinham e repartiam entre si. Que pastor de igreja desse tipo, gigante, mega igreja, você vê compartilhando as coisas com os pobres? E aí eu entendi que essa questão do dinheiro não tinha a ver com o meu coração. A questão do desfrutar com a minha família, de poder ter, ela não mudava a minha fé em Jesus, ela não desautoriza a minha mensagem,
porque eu não fiz por conta daquilo, eu não trabalhei pensando no final. Eu tinha o meu propósito maior e aquilo me rendeu frutos. O YouTube me rendeu frutos. E aí, cara, chegou uma hora que eu falei, cara, por que eu não quero ter? Por que eu não quero ter? Por que eu não quero ter, chat? Por que eu não posso ter? Qual que é o problema? Eu tô falando que para amar a Jesus tem que ser pobre? Não. Eu tô falando que para amar Jesus tem que ser rico? Não. Mas eu posso ter alguma coisa melhor. Por que eu não posso ter? E aí eu me lembro que eu comprei o primeiro carro maneiro, sabe? E aí eu fiquei um mês que eu não conseguia entrar dentro do carro. E eu descobri o porquê. As pessoas... Ui, que sofrimentinho! O que os outros vão pensar. Entendeu? Então não tinha a ver com o meu coração. Tinha a ver justamente com esse tipo de pensamento. Como se você ter algo bom descredibilizasse o que você fala. Ou como se aquilo fosse o motivo do teu coração e você trabalhou porque queria que aquele carro. Isso está equivocado. Eu tô entendendo. Quem ama dinheiro só vê dinheiro. Ó, quando eu trabalhava na padaria, eu fazia um exercício que me foi muito útil. Eu ficava, antes da padaria abrir, eu ficava na porta dos fundos, porque a porta dos fundos dava pra uma rua e eu via as pessoas vindo pra padaria comprar pão, às vezes e tal. Eu via as pessoas andando. E a padaria que eu trabalhava era numa periferia, tá? Eu vi várias vezes, mas teve um dia que me marcou muito. Passou uma mulher com uma outra mulher, juntas, elas eram ou amigas ou família, com muitas criancinhas pequenas ao redor, tipo assim, umas 3 ou 4, mais uma de colo. E essa de colo, claramente, era filha dela, né? E eu vi ela pegar a comida que ela tava na mão, mãe preta, tá? Pegar a comida que ela tava na mão, ela pôs na boca, mastigou, tirou da boca e pôs na boca da criancinha. A criança era um bebê. Eu não sei se você já teve contato com isso, mas isso é uma coisa comum em periferias no norte do Brasil. A mãe pegar alguma comida, um arroz, um feijão, mastigar na boca mesmo ali e dar pro bebezinho comer. Porque o bebezinho tem dente, essa coisa toda. E eu vi elas falando sobre dinheiro, elas estavam falando sobre dinheiro. E elas falavam em R$50, num tom de voz que parecia que elas estavam falando de R$1.000. Eu lembro que isso me marcou muito. Eu falei, porra, cara, tem gente que fala de R$50 como se fosse R$1.000. Assim como já vi gente falando de R$1.000 como se fosse troco de pinga. Não é que só se vê dinheiro, pastor. É porque pra quem é necessitado, tudo é dinheiro, tá na nossa cara. A necessidade. E ela se traduz em dinheiro. Eu não posso ignorar. Não é nem que eu não posso ignorar, ela não me deixa ignorar. Você quer um exemplo de que não me deixa ignorar? Você fez um mega evento no estádio. Se eu quiser ver um mega evento gospel no estádio, lindo, maravilhoso que você tá falando, quanto era o ingresso? R$30. Eu tenho escolha de não pensar no dinheiro? Eu não tenho escolha. E aí o que é triste é isso, é porque no passado, a igreja, a casa de Deus, era um ambiente onde pelo menos você podia entrar. Era grátis, né? O culto era gratuito. Hoje a gente caminha para igrejas em que o culto não é mais gratuito. Ah, mas você está falando chocolate, isso é um evento especial, não quer dizer que toda igreja cobra isso. A igreja que eu frequentava, ela não tinha bebedor. Se a pessoa quisesse água, ela tinha que comprar água. Isso torna o culto não grátis. Eu já fui em outras igrejas que é tanto pedido de oferta, um no rabo do outro, que o culto deixa de ser grátis. Você sabe o que é capitalismo? Quem reclama muito sobre dinheiro, normalmente pouco tem. E a culpa é de quem? A culpa é sua, pobre. Porque se você reclamasse menos, você tinha. Quem reclama muito do dinheiro é porque não tem. Isso. Eu não tô nem falando sobre esse jovem que mandou, esse cara que mandou mensagem, pelo amor de Deus, nada a ver. Mas se o objetivo é desconstruir, pensa o seguinte: tira o dinheiro da equação. Eu desafio você a fazer o mesmo. Tire você o dinheiro da sua equação de evangelismo. Olha pro resultado, olha pro fruto, olha pra mensagem, olha para aquilo que você tá ouvindo. Aquilo é mais importante. O que o cara faz, o carro que ele tem, a casa que ele tem, ou a vida que ele tem, isso ele deve prestar contas a Deus. Pô, que legal, né? Porra, é muito maravilhoso isso mesmo.
Aí você corta pra realidade em qualquer igreja evangélica, em qualquer. Você pode correr, subir e baixar, qualquer uma delas. O pastor vai dar pitaco na sua vida, com quem você casa, que roupa você veste, palpitando em quem você votou. Então, o meu coração se curou quando eu entendi que se eu andasse com um carro barato ou com um carro caro, as pessoas iam falar a mesma coisa. E a sua opção foi por qual? Se eu pudesse ter ou não pudesse ter, as pessoas iam ainda achar a mesma coisa. Todo mundo que fala de Jesus é porque quer ficar rico. Então, todo mundo que fala de Jesus ia ficar rico. Que aí vira querer poder, né? Não é verdade? Se todo mundo que prega o evangelho ficasse rico, então por que você não prega o evangelho? Aleluias. Amém, igreja? Pronto, resolve a equação. Não é todo mundo que vende curso na internet e fica rico, não é todo mundo que acorda 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite que fica rico, não é todo mundo que economiza que consegue chegar a 1 milhão. Não tem a ver com o método. Tem a ver com vários milhares de outros fatores que a gente não tem como explicar e por isso não dá pra reproduzir. E é muito louco. Porra, fiquei rico, não tem explicação, gente. Fiquei rico, não tem explicação. Porra, não tem explicação. Foi milagre que só Deus poderia fazer. Louco, porque assim, mais uma vez é o lance da fé, porque olha só, uma pessoa, se explicar pra uma pessoa que, assim, eu consigo ver o dinheiro, eu consigo olhar e eu vejo o dinheiro e eu consigo ver o efeito prático dele todo dia, se eu quiser, a hora que eu quiser, apenas comprando alguma coisa, né? Agora, Deus, se você não é um cara próximo de Deus, se você não tá vivendo a vida usando Jesus ou Deus como razão para aquilo ali sequer existir, que eu suponho que você deve enxergar as coisas e falar, tá, isso aqui existe porque, sei lá, Deus fez. Se isso se não tá no foco, para uma pessoa que não tá perto de Deus, ele consegue ver o dinheiro de uma maneira muito mais clara, né? E Deus é questão de fé. Então, essa motivação aqui, ela é uma motivação tangível, real, pro cara que não consegue enxergar Deus. O que você tá falando meu irmão, eu não tô a motivação não é essa. A motivação é essa aqui. E o caminho e o fruto do que eu tô fazendo aqui, ele me gera uma condição de, poder me gerou desfrutar de uma casa. Exatamente. Não é por causa disso, do dinheiro que eu tô fazendo. E assim... Mas todo mundo que dá muito certo, Igor, isso é batata. Você, quando começou a fazer o podcast, você imaginou que ia dar o resultado que te dá? Olha, eu não queria me usar de exemplo, mas eu ia dizer que e assim, tirando a parte de ficar rico, mas assim, eu ia dizer que é muito difícil pra mim, eu tenho muita dificuldade de explicar pras pessoas que eu não tô tentando ficar rico. Então, ponto. Tenho Então, muita se dificuldade. podcast deixasse algum... Mas aí que tá, querido. Só quem tenta explicar que não quer ficar rico é quem já ficou. Gente, ó, eu não tô me esforçando, gente, pra respirar, não. Mas eu tô respirando. alguém rico, por que todo mundo que faz podcast não é rico? Porque isso é o capitalismo. A riqueza não é infinita, meu irmão. Ela vai de um lugar pra outro. Porque se eu começo algo pela recompensa ao invés da razão do porquê estou fazendo o que estou fazendo, provavelmente eu nunca vou chegar no final porque os meus olhos estão no lugar errado. Aí eu vou fazer uma paráfrase ao Vegeta. O Vegeta, quando virou Super Saiyajin, todo mundo ficou em choque. E aí alguém fala assim, como o Vegeta virou Super Saiyajin? Porque, segundo a lenda, só o Saiyajin de coração puro podia virar um Super Saiyajin. Aí o Vegeta responde, mas o meu coração é puro. Pura maldade. E dá um sorriso do mal. Ele ignora que existe gente que o objetivo dela é ficar rico. Eu conheci vários ao longo da minha vida, gente. Gente que o objetivo desse maluco é ganhar dinheiro. É um só. Ele não tem outro objetivo. Não fale com esse cara, trabalho porque eu quero fazer. Ele só tinha um objetivo, ter dinheiro. Entendeu? Então, quem trabalha pra ficar rico, nunca fica rico. Aham. Agora, quem... Meu nome é... Fala com o Jeff Bezos, fala com tudo quanto é bilionário que tem no mundo. Fala aí. trabalha porque ama o que faz. Quem faz com excelência, talvez consiga. Entendeu? Qual que é o problema? Existe muito uma parada de... Não é sobre inveja, sabe? Ai, meu Deus, que inveja. E lá vamos nós. Mas o ciclo se repete, né? O mundo... Cara, esse é o lado mágico de ficar velho, chat. É porque a gente vê as coisas se repetir. Você olha e fala, de novo isso, né?
Rapaz, olha. De novo, o liberal vai defender privatização usando o exemplo da Telebrás. Não muda, cara, né? Vão reclamar de reclamação na inveja. É impressionante. Mas é uma parada de aflição. Porque o cara se sente injustiçado às vezes. Ele diz, pô, cara, eu acordo cedo, eu faço a mesma coisa que o cara, eu falo tão bem quanto. Por que eu não tenho? Por quê? Aí você tem duas escolhas. Ou você continua fazendo porque aquilo te alegra também, ou você começa a falar de quem tá dando certo. Quê? Naquilo que você queria dar certo. Entendeu? E esse é um caminho que muita gente acaba tomando, e aí vira uma parada que ninguém consegue efetivamente celebrar a sua felicidade. O cara sempre tenta gerar um demérito, Um demérito. ele tenta diminuir você, ele tenta dizer que é injusto ter o que você tem, e aí tem o velho papo do o dinheiro que ele ganha, ele poderia ajudar muita gente. Ah, pelo amor de Deus, isso é uma Porra, isso deve dar um orgulho pra Jesus altíssimo. coisa tão ignorante você dizer, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu ajudaria todo mundo. E o dinheiro que você ganha, o que você faz com ele? Uma vez eu tava pregando na igreja, num culto de jovens, e eu lembrei de um versículo bíblico que Jesus falou o seguinte, ele falou assim, ó, se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas coisas que eu faço, e vocês farão até coisas maiores. E eu perguntei pra galera na igreja, perguntei assim, quem aqui cura doente? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Aí eu fui e apontei para um irmãozinho da igreja que dava carona pra gente e falei assim, você sabia que esse irmão aqui cura doente? Todo mundo ficou em choque. Eu falei, não, calma gente, deixa eu explicar. Esse irmão, ele passa na rua, ele conhece uma pessoa, e eu vi isso acontecer com um morador de rua. Ele falava, pô, você tá doente, né, pô? O que você tá precisando aí? Tá precisando de um remédio? Ele ia na farmácia e comprava o remédio pro cara. Desculpa te falar, isso é curar doente, tá? Quando foram matar Jesus, Jesus leu a mente dos caras e falou assim, vocês querem me matar por quê? Porque eu curo doente? Né? Porque eu fiz o paralítico andar, porque eu fiz o cego enxergar. Aí eu, de novo, faço mais uma paráfrase aqui. A Bíblia fala em Apocalipse. Quando Deus estiver fazendo a separação entre quem vai pro céu e quem não vai, a galera que vai pro céu, ele diz assim, ó, sejam bem-vindos, meus amigos, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Sabe? Eu precisei de uma coquinha gelada, vocês me deram uma coquinha gelada. Tá? Eu tava preso, vocês foram me visitar. Ele em nenhum momento diz assim, ó, porque vocês fizeram um mega culto pra mim, alugaram estádio pra fazer um culto. Eu digo e repito, na minha humilde opinião, mega templos, mega cultos é distorção do capitalismo. Pessoas você ajuda? Ninguém. Provavelmente ninguém. E a desculpa que ele vai dar é porque não me sobra. Entendeu? E essa é a questão. É uma desculpa mesmo, né, gente? Não me sobra, é uma desculpa. Quem tem de fato vai dar desculpa qual? Mas e você? Você que é pobre? Eu sempre tento culpabilizar, e isso é um problema do brasileiro, quem prospera tá errado. Eu discordo, não é quem prospera tá errado, é como você prospera, amigo. Financeiramente, entendeu? Tem alguma coisa errada, o cara não consegue aceitar. Porque o dinheiro sempre é o problema, sempre é o dinheiro. Ai, ai, ai. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.